Então, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela presença de todos. Para quem não sabe por que está aqui, essa live vai ser a respeito do tema atendimento em delegacia, coisas relacionadas ao atendimento em delegacia. Ontem eu fiz uma live, eu vou disponibilizá-la no YouTube na segunda-feira. E nessa live de ontem eu falei sobre um roteiro de atendimento ao cliente, para o cliente que viesse até você sem qualquer tipo de indicação, tá? Disse a vocês, inclusive, de que esse roteiro de atendimento é uma coisa que eu me aprofundei mais no treinamento Criminalista de Sucesso e eu tentei falar o máximo com vocês durante aquela 1 horinha que a gente bateu um papo em relação ao roteiro de atendimento. E ontem à noite mesmo eu pedi sugestões de temas e hoje de manhã eu coloquei à votação os 2 temas que tiveram mais sugestões, tá bom? E o tema que ganhou de uma lavada. Ontem a briga foi o juiz de garantias e roteiro de atendimento, e não foi uma lavada, mas hoje foi uma lavada fenomenal. Então, o tema escolhido valeu, Dr. Marcos. Então, está transmitindo para o YouTube. O YouTube, como está sendo um teste, então eu peço desculpas para quem está no YouTube. Se o áudio do YouTube estiver baixo, quem está me acompanhando no YouTube, eu peço a gentileza de que me acompanhe pelo Instagram, Marlon Ricardo Criminalista. É só entrar lá que vai estar ao vivo ao mesmo tempo. Porque como eu estou fazendo esse testezinho, pode ser que tenha alguns problemas aí, depois na próxima eu tento resolver isso de alguma forma, tá bom? Então peço desculpas para quem está no YouTube, mas é só ir lá no Instagram que vai estar lá, e depois eu faço questão de colocar essa live disponível para todo mundo no YouTube, tá? Ela fica disponível 24 horas no Instagram e depois eu coloco ela no YouTube. O tema de hoje então vai ser o atendimento em delegacia. Ontem nós falamos 1 hora sobre atendimento, tá? E atendimento ao cliente, um roteiro de atendimento, a questão de o uso da psicologia, o uso de emoções para você conseguir fechar um contrato. Muito obrigado, Dr. Carlos, pelo ter se inscrito no treinamento Criminalista de Sucesso. Muito obrigado de coração. As inscrições estão abertas, pessoal, tem um link na bio, tá? Tem bônus muito especiais, então se você quiser conhecer depois da live, você vai lá na bio, tem um linkzinho, ou você coloca www.criminalistasdesucesso.com.br. Até amanhã as inscrições estão abertas, depois fechou e eu não sei quando que eu vou abrir de novo, tá bom? Pra gente não se prolongar mais, o objetivo disso aqui é passar o máximo de conteúdo possível para vocês. Vamos falar a respeito do atendimento em delegacia. Vocês estão livres para fazer perguntas, então podem colocar a pergunta de vocês aí, que dependendo da situação eu vou respondendo durante, senão eu paro um momento para responder as perguntas. Restringam essas perguntas, por gentileza, à questão do atendimento em delegacia, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Atendimento em delegacia. É muito comum, principalmente para o advogado que está começando na carreira da advocacia criminal, atender um cliente na delegacia. E antes de você ir à delegacia, nós temos uma coisa muito importante para tratar. Então você vai à delegacia, você vai atender o cliente e você tem decisões a tomar em relação a esse ir à delegacia. E como que você toma essas decisões? A primeira coisa que vai acontecer normalmente é você receber uma ligação. Vamos lá do comecinho, do básico. Você vai receber uma ligação de um familiar. E essa ligação do familiar, ela vai ser no sentido de, olha, o meu filho foi preso, minha filha foi presa, minha tia foi presa, minha mulher foi presa, meu marido foi preso, meu papagaio foi preso, alguém foi preso. A primeira coisa que você vai fazer, eu disse isso ontem para vocês, que você tem que tentar buscar o máximo de informações possíveis anteriormente. A primeira coisa que você vai fazer é tentar extrair o máximo de informações que você puder extrair daquela pessoa naquele momento no atendimento. Então, no contato telefônico é tentar extrair o máximo de informações. Mas como que foi? Ele foi preso como? Qual a situação? Eu vou dar um exemplo para vocês de quão é importante você extrair essas informações. Eu tive um atendimento há um tempo atrás e a pessoa tinha sido presa pelo batalhão de choque de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu fiquei sabendo que ela foi presa pelo batalhão de choque porque eu perguntei para a família. Eu falei, tá bom, ele foi preso como? Qual que era o carro da polícia que estava aí? Ah, era o carro que estava escrito choque. Por que foi relevante essa informação? Porque quando eu cheguei na delegacia, o cliente não estava lá. E eu, imediatamente, eu sabia que tinha dado mais do que o intervalo de ele chegar até a delegacia, até porque isso foi de madrugada, eu acordei, joguei uma água no corpo, botei uma roupa e fui. Chegando na delegacia, o cliente não estava lá,
O que eu fiz? Eu peguei o meu carro e fui direto ao batalhão de choque. Falei, ó, eu sou advogado, meu cliente foi preso por um carro de vocês e ele não foi apresentado na delegacia, eu quero que vocês se apresentem na delegacia. Aí o cara fala, não, eu não tenho como conversar com ninguém agora porque o carro tá rodando, mas no fim das contas o cara é apresentado na delegacia depois, porque ele passa um rádio e fala, ó, tem um advogado chato aqui, é melhor se apresentar esse cara para não ter problema. E eu não saberia resolver esse problema, eu teria que procurar, sei lá, comando de polícia militar, se eu não tivesse perguntado àquela família qual era o carro da polícia que fez a prisão. Que é um detalhe que às vezes a gente esquece, mas que pode ser relevante numa situação como essa. Então é importante você pegar qualquer informação. Então, qual o carro da polícia, quantos policiais eram, como se procedeu a prisão, do que ele está sendo acusado, se tinha pessoas ao redor, para você já poder instruir a família e falar, ó, tinha pessoas ao redor, vocês conhecem todas as pessoas? Não, eu não conheço. Então, vá até essas pessoas, tente identificá-las, porque futuramente isso vai ser muito importante. Então, você já pega as informações para você poder passar instruções. Mas o ponto que eu estou falando que é o mais relevante é, você vai cobrar para você a delegacia, tá? Você vai cobrar para você a delegacia. E eu até eu coloco isso no vídeo do treinamento, que o treinamento ele custa para você menos do que você vai cobrar para ir à delegacia. E porque você vai cobrar. E se você vai cobrar de dia uma coisa, de madrugada outra, se você tiver que voltar de uma viagem uma outra coisa, você vai cobrar para ir à delegacia. Então vamos supor que você vai cobrar R$2.000 para você ir na delegacia, tá? Alguém pode achar um valor muito alto, alguém pode achar um valor muito baixo, eu só chutei, tá? R$2.000. Não é o quanto eu cobro e talvez não seja o quanto vocês cobram, talvez vocês cobram muito mais ou muito menos. R$2.000 para a delegacia. Ponto importante. Você vai combinar uma forma de pagamento. Você pode não cobrar para ir à delegacia? Claro, eu não recomendo. Tem muitos advogados que não cobram com a esperança de chegar à delegacia e fechar um contrato de honorários para uma liberdade. Mas eu não recomendo. Eu não recomendo por vários motivos. O primeiro, porque você não exige uma contraposição inicial daquela pessoa, então você não faz aquele primeiro acordo, falei isso no vídeo de ontem, que você vai fazendo vários pequenos acordos com a pessoa para você poder ter um comprometimento total. Então, você não consegue isso se você não fizer um honorário naquele momento. Mas se você não quer cobrar, ótimo, tudo bem, a opção é sua. Mas se você cobrar, não aceite falta de pagamento. Importante, importantíssimo. Essa quebra contratual, ela não pode acontecer. Por quê? Porque você está passando uma notícia errada, você está passando uma imagem errada, e isso vai acabar te gerando um problema. Do que eu estou falando? Estou falando que a pessoa te liga e você fala, ó, vou cobrar R$1.000, tá bom? R$1.000. Então como é que a gente faz? Você deposita para mim ou você vai estar em dinheiro? Não, a gente vai arrumar o dinheiro aqui e quando o senhor chegar a gente passa para o senhor. Tudo bem. Quando você chegar lá, se ele chegar com conversinha e falar assim, não, doutor, é porque a gente conseguiu só R$500. Não, doutor, é porque a gente conseguiu só R$100. Não, doutor, a gente não conseguiu, mas a gente vai conseguir, a gente está correndo atrás. Vira as costas e vai embora. Fala, ó, nós fizemos um combinado, vocês não estão cumprindo esse combinado. Eu sou do tempo em que o combinado não é caro. Eu falei para vocês que o dinheiro tinha que estar aqui. Como o dinheiro não está, eu peço a gentileza que vocês procurem outro advogado, porque comigo não vai rolar. E ó, vai embora. Por quê? Porque se você aceitar daquela pessoa, naquele momento, que ela pague menos e pague depois o resto, ou vá atrás do dinheiro, ou qualquer coisa do tipo, você está passando a imagem de que você vai aceitar isso em outras oportunidades. E eu estou te afirmando com cátedra. Você vai ter problema com essa pessoa no futuro. Então tome muito cuidado, não faça isso. Cobre para ir à delegacia, cobre um valor que seja justo, até porque esse valor que você vai cobrar para ir à delegacia ele vai variar de acordo com uma coisa importante. Ainda mais agora. Vai variar de acordo com qual crime que essa pessoa está sendo acusada. Porque às vezes a pessoa está sendo acusada por tráfico de drogas. E quando a pessoa está sendo acusada por tráfico de drogas, a possibilidade dela ficar presa preventivamente é grande, de ter que ter uma audiência de custódia, ter que ter uma revogação de prisão preventiva, um HC ou algo do tipo. Ou seja, você tem a possibilidade de conseguir mais com aquele cliente. Então você pode cobrar um pouco menos para ir à delegacia. Agora, se você está falando de uma situação de bebida em direção, dirigiu embriagado, ou mesmo que seja um atropelamento embriagado que só machucou uma pessoa, não chegou a matar, você vai cobrar mais. Por quê? Porque você sabe que você vai chegar à delegacia e você vai ter uma grande possibilidade de resolver aquela lógica da liberdade na delegacia.
arbitrando uma fiança, conseguindo alguma medida cautelar ali em conversa com o delegado. Coisa que você não vai conseguir numa questão de tráfico de droga, até por impedimento legal. O crime tem pena máxima superior a 4 anos, então o delegado nada pode fazer em relação a isso. Então você já sabe, ó, esse cara vai ficar preso, então eu vou ter que resolver no judiciário. Ou seja, posso cobrar, sei lá, R$1.000 para ir na delegacia, porque se eles quiserem que eu faça qualquer coisa fora da delegacia, eu posso cobrar mais 10, 20, 30, 40, 50 mil. Agora, se eu vou lá para atender uma questão de trânsito, que é uma coisa básica, eu sei que eu vou chegar na delegacia e vou sair de mão dada com aquela pessoa. A possibilidade disso não acontecer é quase zero. Ou seja, eu tenho que cobrar mais porque eu não vou ter esse segundo momento. Então a parte da cobrança da delegacia é importante. O doutor Felipe aqui fez uma pergunta fantástica. Caso a prisão ainda esteja ocorrendo, se é correto o advogado ir ao local dos fatos e acompanhar até que o preso seja levado ao DP. Não é só correto, doutor, é essencial. O advogado ir ao local dos fatos é essencial, se não após ele sair da delegacia, se possível antes, até para você poder ter a noção dinâmica, porque você pode falar o quanto que você quiser para a família. Olha, tinha pessoas lá? Tinha, doutor. Então, vai lá, busca as pessoas, conversa as pessoas, eles não vão ter o mesmo feeling defensivo do que você. Eles não têm o mesmo feeling defensivo que você. Então eles não chegam lá e já estão olhando para uma câmera, já estão olhando para uma testemunha, já estão pensando assim, putz, naquela casa ali tinha alguém dormindo. Será que essa pessoa não estava acordada e não viu alguma coisa? É lá que a gente tem que bater depois. Por esses detalhes você tem que estar acompanhando. Além do que, você evita qualquer tipo de abuso, tá? Porque abuso existe, não é a maioria na polícia, mas existe abuso. E o policial que abusa, ele abusa porque ele tem uma noção de que ele tem que fazer isso pelos motivos dele. Não estamos aqui para julgar esse momento, apesar de ser completamente errado. O ponto é, o policial que abusa, ele não está disposto a colocar o dele na reta. Ou seja, se você coloca um advogado na história, automaticamente você jogou do policial na reta. Você sabe do que eu estou falando. Jogou do policial na reta, o policial ele não vai fazer uma escolha entre sociedade e o dele. Entre sociedade e o dele, ele salva o dele, meu amigo. Então ele não vai bater num cara se o cara tem advogado, porque ele sabe que isso vai dar problema. Mesmo que ele não saiba quem é o advogado, mesmo que ele ache que o advogado é fraco, é um risco que aquele policial não vai correr. Então é melhor que você esteja acompanhando, porque você pode acompanhar tudo, você pode ver tudo, e porque a partir do momento em que você chega lá, você pode inclusive deixar ele ir para a delegacia e você ficar vendo outras coisas, como por exemplo um acompanhamento de uma perícia, para você estar lá olhando e vendo que está sendo feito corretamente aquela perícia. Às vezes o perito ele simplesmente chega lá e não olha para um lugar que você acha importante. Você fala, ó, doutor, você tem que olhar ali, tira a foto daquele ali porque aquilo é importante. Ó, não, isso aqui é um homicídio. Aquele vaso que está fora do lugar é importante, eu quero que você tire foto. Coisa que ele não faria em outra situação, e você pode ali atravessar e tirar uma foto também, não tem problema nenhum. Você pode acompanhar a perícia, tá bom? Você pode acompanhar a perícia, não se milindre. Se a polícia falar, não, você não pode acompanhar a perícia, você pode acompanhar a perícia. Não tem escrito em local nenhum que você não possa acompanhar a perícia, ao contrário, a investigação defensiva é possível, ou seja, você pode ir lá e acompanhar aquela perícia. Você não pode interferir na perícia, então você não pode chegar lá e entrar na frente, mexer em alguma coisa, mexer em alguma prova, senão você vai acabar tendo que responder, inclusive, por fraude processual. Agora, acompanhar a perícia, à vontade. Inclusive, se você for político, melhor ainda, bater um papo com o cara e falar, ó, aquilo ali é interessante, que o cara tá fazendo o trabalho dele, tá? Ele pode realmente não ter visto aquela situação, ele pode não estar de maldade em relação a isso, mas você viu. Às vezes o seu cliente foi para a delegacia e você tá lá. Já cansei de ficar em perícia lá e pentelhando, com cara de bobo, com um bando de policial mirando de cara feia, e eu lá só olhando. Por quê? Porque eu estou filmando a perícia naquele momento, porque eu estou captando o áudio daquela situação para verificar o que eles estão conversando, porque eu estou tirando fotografia daquele local também, porque às vezes eu estou pentelhando e falando pro perito, ó, tá fazendo o que aqui? Eu faço isso muito quando eu vou acompanhar busca e apreensão. A busca e apreensão, ela vem lá meio delimitada, por exemplo, que o cara quer um documento. O que tem um mandado de busca e apreensão. Você vai lá no mandado, tá lá escrito, eu quero buscar a folha de ponto de não sei o quê. Aí de repente você vê o policial chegando na geladeira. Você fala, por que você está indo para a geladeira se você tem que buscar uma folha de ponto? Vai procurar nos documentos. Se você não encontrar nos documentos, aí você pode fazer uma vasculhar geral, mas vai procurar nos documentos. Aquele policial está indo lá porque ele quer ver se ele não acha uma droguinha, alguma coisa que ele possa prender alguém em flagrante, e você está lá no seu papel de advogado para impedir que isso aconteça. Então, nessa situação, a mesma coisa ao contrário. Ele está indo procurar um item que tem que ser armazenado no freezer, e o cara está procurando na cama. Por que você está procurando na cama? Vai olhar o freezer, meu amigo.
O freezer é o local de armazenamento. Aqui, ó, tá no seu mandado. Os juízes, hoje em dia, eles têm sido muito genéricos. Então, eles colocam lá, basicamente, para qualquer coisa que seja objeto do fato criminoso. Aí o cara pode vasculhar o que ele bem entender. Mas você tem que estar lá de pentelho, tá? Então, voltando. Nós vamos... Só respondendo a pergunta que é importante, se havendo abuso tanto no local dos fatos quanto na delegacia, é indicado filmar a ação. Com abuso ou sem abuso. Filmar e gravar áudio, eu falo isso tanto no treinamento criminalista de sucesso, quanto no curso Formando Criminalistas que tem aqui em Campo Grande, que eu costumo falar com eles sobre investigação. E eu falo que eu tenho o Apple Watch, tá? Eu gosto muito do Apple Watch, porque eu uso para academia, outros tipos de coisa, mas isso aqui não é um objeto de decoração. Isso aqui é objeto de trabalho. Isso aqui é um negocinho que com 2 mexidas eu estou gravando tudo. Eu gravo atendimento do cliente, gravo flagrante, gravo o que eu bem entender. Eu sou um dos interlocutores numa situação como essa. Eu posso gravar o que eu quiser. Eu posso não poder divulgar numa situação que seja em segredo de justiça, mas eu posso gravar o que eu bem entender. Então gravar é uma obrigação. Ter uma câmera espiã, se não for o caso, talvez um relógio que grave, um microfone que você possa ficar, que não fique muito claro o que você está gravando, até para não criar. O objetivo de você gravar é você pegar alguma coisa que os olhos não estão vendo. Então, se você chega lá com um microfone daqueles do Silvio Santos colado aqui assim, o cara vai olhar para você e não vai falar o que ele falaria em outras dinâmicas, em outras situações. Então, grave o máximo que você puder. Filmagem é um pouco mais difícil, porque você teria que ter alguma coisa bem escondida, porque se você puxar um celular e ficar filmando, não vai acontecer o que você gostaria que acontecesse para poder ter uma nulidade ou algo do tipo, alguma coisa que pode te ajudar em relação à liberdade, tá? Então, passando por esse momento, o cara vai para a delegacia. Então, você já recebeu o seu pagamento, você chegou na delegacia. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer na delegacia? Antes da primeira coisa na delegacia. Eu não sei se tem gente aqui que ainda vai começar a advogar, talvez tenha gente que essa dica ela seja infrutífera, peço desculpas para quem já sabe disso, mas para quem não sabe é importante. Como é que funciona uma delegacia? Tá? Numa delegacia, normalmente existem em cidades maiores delegacias que fazem os flagrantes, que não é a mesma coisa que a delegacia que vai cuidar do inquérito. Aqui em Campo Grande nós temos as DPACs. As DPACs são as que fazem os flagrantes, cuidam das ocorrências e depois mandam para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto DP, onde vai ficar o inquérito. Então a DPAC ela vai fazer só essa lógica de flagrantes e afins. Deixa eu tomar um pouquinho de água, pessoal. 3 dias com lives seguidas, tá puxando um pouco a minha voz. Ela vai fazer só o flagrante, ou seja, os policiais ali, eles não estão preocupados com fazer inquérito, com preparar outras coisas. Vão fazer o APF, o auto de prisão em flagrante, e só. Então você vai chegar a essa delegacia e normalmente vai ter um balcão. Se você não chegou com o seu cliente, vai ter um balcão. E nesse balcão você vai ficar ali, eu recomendo que você tenha paciência até o limite do aceitável. Então você vai chegar nesse balcão, às vezes demora um pouquinho, porque o policial não identifica que se você é uma pessoa que está indo lá para fazer um boletim de ocorrência, ou se você é um advogado que está ali. Então você vai pedir para falar com o policial e vai dizer, olha, meu cliente foi preso no local tal, o nome dele é X e eu quero falar com ele. Nesse momento, aí a tua paciência tem que reduzir um pouco, porque o policial já sabe que você é advogado e já sabe o que você está fazendo ali. Normalmente você não tem problema, tá? Mas ele vai falar, talvez, espera um pouquinho, doutor, porque a gente tem que resolver uma situação aqui. Eu vou falar, tudo bem, eu espero. Só que onde está o meu cliente? Ah, seu cliente está ali, está sendo levado para a cela. Tudo bem, você espera ali 5 minutinhos, 3 minutinhos. Porque eles não vão, como eu disse para você, se você tem um advogado na história, eles não vão abusar do cara naquele momento. Tá? Então a pessoa está relativamente segura ali, eles não são idiotas de bater no cara e você chegar e o cara está com a cara vermelha. Ao contrário, eles vão cessar qualquer situação que esteja acontecendo. Então você espera os 2 minutinhos ali até para você demonstrar boa vontade, para você conseguir um grau de empatia com aqueles agentes, porque você vai precisar deles durante a sua madrugada inteira. Tá? Não tem esperança de ir na madrugada para fazer um atendimento e ficar lá 1 horinha e ir embora, porque normalmente a gente vai sair de casa 1 hora da manhã e vai voltar para casa 7 horas ou ir direto para o escritório. Tá? Ainda mais porque, às vezes, dependendo da cidade, vai ter um boletim de ocorrência da Polícia Militar e depois um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Isso demora, é trâmite burocrático e tudo mais. Mas você vai à delegacia. Se por acaso eles cogitarem de falar que você não vai ver o seu cliente, aí, meu amigo, você parte para uma conversa um pouco mais agressiva. Olha,
eu sei que você está fazendo o seu trabalho, eu estou fazendo aqui o meu trabalho, mas o senhor é um agente da lei, o senhor é um funcionário público, e como funcionário público e agente da lei, e agora, muito mais, graças à nossa lei de abuso de autoridade. O senhor, como funcionário público, como policial, o senhor deveria saber que, primeiro, é uma prerrogativa do advogado ver o cliente. Segundo, o cliente tem o direito de conversar com o advogado. E terceiro, caso o senhor não deixe que eu veja o meu cliente, eu vou dar voz de prisão ao senhor por abuso de autoridade. E não, dificilmente vai chegar... agora, então, com a lei de abuso de autoridade, dificilmente você vai chegar a esse ponto. Já era difícil antes. Acontece, infelizmente tem policial que é extremamente despreparado, mas é muito raro. Então você vai lá, vai bater de frente com aquele cara, manda chamar o delegado, manda chamar o corregedor, manda chamar a mãe do cara, manda chamar quem tiver que chamar. Roda a baiana. Por quê? Porque se esse cara está com uma vontade em relação a isso, é porque eles estão aprontando alguma. Nós temos prerrogativa, inclusive, de adentrar à delegacia. Nós podemos entrar à delegacia legalmente, mas, a não ser que você tenha um peito de aço que eu não tenho, eu não recomendo que você o faça. Legalmente nós podemos adentrar após balcão de qualquer órgão público, inclusive de uma delegacia. Mas normalmente, eu vou ser sincero, durante toda a minha carreira, estamos falando aí de basicamente, vai para 12 anos, toda a minha carreira, se eu tive que comprar encrenca, muita encrenca, foram umas 2 vezes. Normalmente se resolve na política. Às vezes, interior, o cara tá lá um pouco mais reticente, você conversa, fala assim, poxa, eu não tô aqui para te atrapalhar, eu preciso conversar com ele. Agora, se por acaso você ficar me barrando, aí nós vamos ter um problema, porque aí eu vou ver o meu cliente de qualquer jeito. Só que nessa segunda situação, eu vou ver o meu cliente e você vai se ferrar também nessa história. Então não tem por que você fazer isso comigo, porque eu não tô aqui para te atrapalhar. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para garantir que esse procedimento seja feito de maneira correta, porque senão isso pode gerar um problema. Se eu estiver acompanhando esse cliente o tempo todo, eu não vou poder alegar depois que houve um abuso em delegacia, porque eu estava com ele o tempo todo. Então, na verdade, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te atrapalhar. O que o Dr. Marcos falou é com certeza verdade. A educação, trabalhar com política, com persuasão é muito melhor do que você bater de frente. Advogado tem mania de, principalmente no começo da carreira, botar o Estatuto da OAB debaixo do braço, e eu sempre digo que você tem que conhecer o Estatuto da OAB, todas as suas prerrogativas e seus deveres, e também as prerrogativas e as obrigações do outro lado, que você sabendo os seus limites e o limite do outro lado, você pode chegar até onde você quiser. Eu sei que o meu limite, eu posso dar voz de prisão para um policial civil por abuso de autoridade? Eu posso dar voz de prisão para quem eu bem entender que esteja cometendo um crime em flagrante. E o abuso de autoridade é um crime, portanto, havendo flagrante, eu posso dar voz de prisão. Eu sei que esse é o meu limite. Agora, eu posso dar uma porrada nele e falar, vou ver meu cliente sim, eu não quero saber do que vai acontecer? Eu não posso fazer isso. Ele pode falar assim, doutor, o senhor pode esperar um minutinho porque eu tenho que resolver uma situação aqui, tá tendo um monte de flagrante? Pode, é uma questão de bom senso. Agora ele pode falar pra mim assim, não, Marlon, você não vai ver seu cliente, porque eu não quero que você veja. Ele não pode. Então eu sei o meu limite, eu sei o limite dele, para saber até onde eu posso ir. Se você passar do seu limite, ou você não esperar ele chegar no limite dele para você poder agir de alguma forma, você vai acabar tendo problemas. E não esquece de um detalhe muito importante. Normalmente, quando você for embora, o seu cliente fica, tá? Então, você não vai sofrer as coisas que ele vai sofrer, mesmo que seja uma questão puramente psicológica, mas você não vai sofrer as coisas que ele vai sofrer. Então, eu recomendo que você jogue na base da conversa, bate papo com o cara e deixe claro que você não está ali para pentelhar, para não criar também uma versão inicial. Eu costumo dizer, isso vale para tudo, vale para testemunha, quando você vai ouvir testemunha, vale para policial, vale para juiz, vale para tudo. Evite colocar em alguém em uma situação em que ela não tem escolha, tá? Escolha de A ou B é uma escolha ruim. Então você chegar para uma pessoa, é como um animal. O ser humano também é um animal. Então o animal acuado faz coisas que você não consegue prever. Então evite colocar na situação uma pessoa de ficar acuado. Então quando você parte para a situação de dar voz de prisão para alguém, o cara tem 2 opções, aceitar a sua voz de prisão ou não aceitar. Então você colocou ele numa situação em que ele está com um baita de um problema, dê mais alternativas para ele. Então uma boa conversa resolve essa situação. Mas voltando, porque nós temos um limite de tempo e meu objetivo aqui de forma alguma é enrolar, é falar o máximo que puder.
Você vai chegar lá e vai ter um balcão, vai conversar e vai pedir para falar com o seu cliente, tá? A partir daquele momento, você não precisa se preocupar com uma coisa. Lembrando que eu recomendo que você já esteja gravando tudo. Tudo. Delegacia, atendimento, vai gravando tudo, tá? Não vale a pena você se indispor, mas você gravando você tem a sua garantia. O ponto é, o cara vai deixar você entrar para ver o seu cliente. Não se preocupe, se você tiver que esperar um pouquinho, eles não vão fazer o interrogatório sem a sua presença. Tá? Eles não vão fazer, porque eles não podem fazer o interrogatório sem a sua presença a partir do momento que você está lá e se identificou como advogado daquele cara. Então, o que acontece normalmente? Demora muito, principalmente em cidades um pouco maiores, em que tem uma delegacia que seja especializada nessa lógica de flagrantes. Então, aqui em Campo Grande nós temos 2 DEPACs. É uma cidade com 1 milhão de habitantes. 2 DEPACs. Você acha que quanta gente fazendo cagada você acha que não tem numa sexta-feira à noite? Quanto que não movimenta uma DEPAC dessa? Então tem que ter um pouco de bom senso. Tem que ter um pouco de bom senso. Doutor Alexandre, como confeccionar procurações em branco para situações de flagrante? O que deve conter, como especificar a finalidade? Para todo mundo que baixou o meu e-book, eu disponibilizei e eu disponibilizo também no treinamento Criminalista de Sucesso que eu chamo de kit delegacia, tá? Tá falando que caiu o áudio, alguém mais não está me ouvindo? Podem confirmar por gentileza se vocês estão me ouvindo. Agradeço. Se alguém puder confirmar. Alguém está me ouvindo? Sim? Não? Tá. Então vamos continuar. O kit delegacia. O Dr. Marco já tem, inclusive, porque eu disponibilizei para todos os alunos quando fizeram o curso do Formando Criminalista aqui do CPA. Tem no Criminalista de Sucesso também, eu disponibilizei junto com o livro. O que é o kit delegacia? Eu carrego no meu carro uma procuração em branco, tá? Uma procuração em branco que tem que ter um detalhe muito importante. Crie uma cláusula na sua procuração dizendo que, caso não haja contrato, aquela pessoa está se comprometendo a pagar a você o mínimo da tabela do OAB. Tá bom? Porque aí você já cria, a assinatura na procuração também é uma assinatura contratual, é uma assinatura. Ou seja, se tiver algum problema e você quiser executar alguém por aquela diligência que não foi paga ou algo do tipo, você tem essa possibilidade. Mas eu tenho procuração, declaração, tem pedido de vistas de inquérito policial, pedido de vistas de PIC, eu tenho uma série de modelinhos de petições que são básicos. Eu sou um cara que eu sou contra modelos, tá? Todo mundo sabe muito bem, quem me pede modelo eu falo não, eu sou contra, eu acho que modelo deixa a gente preguiçoso. Mas modelo que você tem que pensar para fazer, isso não é um modelo que você tem que pensar para fazer, é um modelo básico, básico do básico de tudo, você pode pegar aquilo ali mesmo e utilizar. Então, para os alunos do treinamento Criminalista de Sucesso, todos eles têm acesso a esse meu kit de delegacia. Eu carrego ele no carro, ele fica no meu carro o tempo todo. Continuando. O próximo passo que você vai ter na delegacia é falar com o seu cliente. E quando você for falar com o seu cliente, você vai ter não muito tempo. Aí você pode ter um problema com a polícia, tá? Dependendo de como tiver a situação, para você conseguir privacidade com aquele cliente é um problema. O policial quer ficar ali perto, quer tentar dar uma movidinha de longe, às vezes ele fica parado. As pessoas, ser humano, e o ser humano vale para você, vale para a maioria das pessoas, ele vai tentar te testar, ele vai tentar entender os teus limites. Então, às vezes, o policial fica ali do seu lado, parado, nem uma planta. Aí você fala assim, senhor, por gentileza, eu preciso conversar com o meu cliente sozinho, tá? Eu tenho o direito de conversar com ele sozinho, eu gostaria de conversar com ele sozinho. Aí o cara fala para você, doutor, eu não posso sair daqui por uma questão de segurança. Se você falar ok, pronto, ele ganhou. Ele vai ficar ali plantado e você não vai conseguir conversar com o seu cliente. Você tem que falar, olha, eu entendo a questão de segurança, então o senhor, dentro da lógica de segurança da delegacia, que de forma alguma eu quero prejudicar, encontre um local que seja seguro para eu ouvir o meu cliente sozinho, porque eu vou falar com o meu cliente sozinho. Ponto, meu amigo. O teste que foi feito, no momento que aquele policial fez, ele estava pensando, se colar, colou, porque ele sabe que você tem o direito de ouvir o cliente sozinho. Ele tem o mesmo estudo que você tem, ele sabe disso, tá bom? Ou seja, vai lá e fala, não, eu quero falar com o meu cliente sozinho. Mas eu tenho que ficar aqui por perto. Tudo bem, o senhor pode ficar ali, ó. Ali tá seguro o senhor ficar ali a 4 metros de distância? Tá, então beleza, o senhor pode ficar 4... Aí também você tem que ter o bom senso. Você vai falar assim, não, eu quero que você suma daqui, eu quero ficar eu e meu cliente sentado aqui na porta da delegacia. É lógico que não, né?
mas você tem que ter o bom senso e o jogo de cintura para falar, olha, eu quero conversar com o meu cliente sozinho. E quando você for conversar com o seu cliente, você vai primeiro perguntar para ele o que aconteceu. Porque a família falou o que aconteceu, mas ela te falou com o telefone sem fio. Se você perguntou ali para a polícia o que aconteceu, a polícia falou com o telefone sem fio. Se você viu na imprensa o que aconteceu, é telefone sem fio. A pessoa que vai te falar melhor o que aconteceu é o seu cliente. Então ele tem que traçar uma situação de confiança. Acontece às vezes do teu cliente, como o teu cliente não foi ele que te contratou em algumas situações, foi a família, do teu cliente não te contar. Então você tem que tentar demonstrar para ele que efetivamente, quando você conversar com a família, você tem que fazer isso, demonstrar para o seu cliente que efetivamente você foi contratado pela família. Então pega nome de quem contratou você, pega parentesco. Já aconteceu de eu ir daqui para Miranda, que é uma cidade aqui próxima, eu chegar lá e o cliente, eu perguntar o que tinha acontecido e ele ficar se defendendo. Durante 10 minutos ele ficou se defendendo. Porque na cabeça dele, eu era um policial disfarçado que tinha sido colocado lá dentro para tentar arrancar a verdade dele. E ele só passou a me falar quando ele descobriu que efetivamente eu era o advogado dele. Porque ele começou a fazer pergunta, ele começou a ver que eu estava perguntando demais, ele começou a fazer pergunta e eu captei que ele estava mentindo por algum motivo. E ele começou a perguntar coisas, eu falei, não, eu fui contratado pelo seu irmão, o nome do seu irmão é tal, eu fui na casa dele, que é no endereço tal, ele inclusive está ali fora, veio comigo de viagem. Aí o cara falou tudo. Então você pega as informações com a família para você poder demonstrar para o seu cliente que você efetivamente é o advogado dele, tá? Senão ele não vai te falar a verdade, ele vai falar a mesma versão de que ele está falando para a polícia. E você sabendo de toda a verdade, você já consegue definir se é importante que ele fique em silêncio, se é importante que ele fale, o que ele pode falar, o que ele não pode falar, qual que vai ser uma linha defensiva básica. Tente não falar para o seu cliente, detalhar as coisas, porque a linha defensiva, ela se prende a detalhes. Logo, lá na audiência de instrução, quando a gente tiver feito um monte de oitiva de todo mundo, ali é o momento de detalhar. Agora na delegacia é o momento de falar simplesmente, se for deixar o seu cliente falar, e eu vou ser bem sincero, na maioria dos casos não é interessante deixar o seu cliente falar, que ele fale o mínimo possível, de forma que ele esteja demonstrando colaboração, mas sem detalhar nada, porque se ele falar alguma coisa e depois você quiser mudar, você vai ter um problema. Infelizmente o nosso pacote anticrime, ele caiu por enquanto, né, e eu acredito que talvez não vingue essa situação do inquérito não ser colacionado ao processo, ou seja, o inquérito vai estar lá. E o que ele falou vai estar no processo depois, para ser contraditado com o que ele disser na audiência de instrução. Então evite essa situação. Outra coisa, outro cuidado importantíssimo que você tem que ter em relação a esse momento é que você conversando com ele, falando, não, olha, você não pode falar isso, você pode falar isso, você tem que falar aquilo, você vai falar, vamos pegar o caso do atropelamento, o cara fala assim, não, mas eu bebi há 2 horas atrás. Não, você vai dizer que você não bebeu. Como é que teu papel? Ah, não, Marlon, você tá sendo antiético de falar para ele mentir. Eu não estou falando para ele mentir, eu estou falando para ele omitir uma situação. E primeiro, não existe falso testemunho quando a pessoa não tem a obrigação de falar a verdade. E, segundo, você é advogado dele, não é teu papel acusar. E, terceiro, eles que provem que ele estava bebendo. E quarto, você pode ser que na audiência de instrução seja interessante você falar que ele bebeu, mas aquele não é o momento. Até porque o que ele fala para você naquele momento não necessariamente é a verdade absoluta. Às vezes ele está te falando, não, é que eu bebi há 2 horas atrás. E quando você vai averiguar, as 2 horas da cabeça dele são 4, não são 2. E você deixou de falar que bebeu 2 horas atrás e você se ferrou. Então é melhor você deixar para que isso seja usado em momento posterior. Por isso que eu disse, normalmente é melhor você não falar absolutamente nada. Se for o caso, e é uma possibilidade que você tem em delegacia, depois você pede para o cara fazer um novo interrogatório. Então o cara vai lá e fala, não vou falar com ninguém, só vou falar em juízo, vou me resguardar o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. Ótimo, beleza. Aí passa 3 dias, você foi lá, pegou o seu APF, olhou todos os depoimentos, verificou, enxergou uma linha defensiva legal, você chega no delegado e fala, olha, eu gostaria que meu cliente fosse ouvido e interrogado. Se o delegado falar assim, não vai acontecer, você coloca isso como petição. Peticiona, deixa por escrito. Petição por escrito demanda resposta por escrito, que é diferente de uma resposta verbal, tá? Então você vai lá e vai colocar, eu quero que ele seja ouvido de novo, e ele vai ser ouvido, vai ser feito um novo interrogatório. Então nada impede que você faça isso depois. Ou seja, normalmente é melhor que o cara fique em silêncio. Mas se você optar para que ele não fique em silêncio, aí vem um segundo cuidado. Existe um motivo
Para o interrogatório judicial tem que ser refeito, o interrogatório durante o inquérito inquisitivo, ele tem que ser refeito durante o processo. É a falta de contraditório. Ou seja, o interrogatório é o momento em que não se tem direito ao contraditório. Para que seja prova, é necessário que tenha o contraditório. Logo, ele tem que ser refeito judicialmente, tá? O pedido por escrito deve ser entregue em mãos do delegado? Não, você pode, se naquela noite, ali naquela situação, você pode fazer, mas você pode protocolar em qualquer uma delegacia que é o suficiente, vai ter que chegar na mão dele. Então o interrogatório, ele é um ato sem contraditório. Se o advogado está lá, do lado daquela pessoa, no momento do interrogatório, automaticamente o ato está sendo feito com contraditório. Ou seja, ele ganha um peso probatório muito maior. E você tem que estar ciente, partindo do pressuposto, que você não é uma pessoa mágica que com o seu olhar e uma piscadinha vai fazer com que o seu cliente fale para você toda a verdade. Tá? E você, com o tempo, você vai pegando melhor capacidade de pegar mentira de cliente, de conseguir arrancar dele a verdade, mas principalmente quando você está começando, você não vai ter esse feeling. Então você tem que partir do pressuposto que ele está mentindo para você ou omitindo algo de você. E ele pode estar mentindo para você e omitindo algo de você, e o delegado pode já saber disso, que ele está mentindo ou omitindo, e ter uma prova. Isso é um problema sério. Vou contar para vocês novamente um caso real, do meu primeiro processo da minha carreira. O meu cliente me disse claramente, era uma operação da Polícia Federal, meu primeiro processo foi uma operação da Polícia Federal, e eu tive que ir para Brasília para atender esse cliente, e o delegado tinha uma operação grande da Polícia Federal. E o meu cliente falou assim, não, eu não faço mais isso, doutor, tem 2 anos que eu não faço mais isso, tá? Tá bom, ele tem 2 anos que ele não faz mais isso, a gente fez o combinado ali, e beleza, quando a gente sentou na frente do delegado e falou assim, ó, tem 2 anos que eu não faço mais isso, o delegado falou assim, fulano, traz o áudio pra mim. E tinha uma ligação de 2 meses atrás interceptada do cara com o outro fazendo cagada. Isso é pra acabar, eu era juvenil naquela época, fiz isso como cagada, hoje em dia eu não cometo esse erro jamais, tá? Então, nesse momento, era muito melhor que eu não estivesse lá com ele. Ou seja, se por acaso o delegado for ouvi-lo e você tiver decidido que vai ser passada alguma versão para o delegado, o que eu recomendo é que você converse muito bem com esse cliente. E você só entra com ele, junto com o delegado, para fazer o interrogatório, se você sentir que ele é muito ponta firme. Ou seja, que ele vai falar tudo que você mandou e ponto final. Se você sentir que ele não é ponta firme, vai embora. Ah, mas eu tava lá, o delegado me viu. Foda-se o que o delegado vai pensar de você, meu amigo. Você tá lá como advogado. Então você vai pegar e vai embora. E o delegado fala assim, mas você não vai ouvir? Ele fala assim, não, putz, tem uma dor de barriga aqui, eu tô indo lá pro banheiro, volto aqui daqui a uma semana quando acabar a dor de barriga. Não importa o motivo que você vai dar, você não tem a obrigação de ficar lá. Vai embora, deixa ele ser ouvido sozinho. Ah, o delegado vai fazer pressão, não sei o que. Você, claro que vai dizer para o seu cliente, ó, eu não vou estar com você, então o delegado vai te pressionar, vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar aquele outro. Então você tem que deixar o seu cliente preparado para isso. A pressão vai ser muito maior, tá? Se você optar por entrar, tenha em mente que o seu cliente, ele tem o direito de permanecer em silêncio, tá? Então essa pergunta foi feita pelo Dr. Felipe, se eu posso me posicionar contra a postura hostil, que não tem agressão na frente do advogado. O delegado tem que ser muito idiota de agredir um cliente, mas com alteração de voz, com pressãozinha, quando ele interroga, você pode fazer o que você quiser. Você pode interromper o interrogatório e falar, a partir de agora meu cliente não vai falar mais nada, tá? A partir de agora meu cliente vai ficar em silêncio. E não pode. Eu já tive que interromper o interrogatório e falar assim, ó, doutor, se o senhor continuar com essa postura, o meu cliente não vai falar mais nada e você vai sair perdendo. Aí ele baixou a bola e ficou tudo certo. Também é a mesma coisa que eu falei do ser humano. Ele testa, ele vai dar uma apertadinha, se você deixar ele vai dar a segunda apertadinha, se você deixar ele daqui a pouco está sentado em cima do seu cliente, o seu cliente está lá falando tudo que ele tem para falar, tá bom? Então você pode sim interferir, você pode inclusive entrar no meio e falar assim, não, a partir de agora meu cliente não responde mais nada, ele vai ficar em silêncio, tá? E você pode dar uma cutucada no seu cliente por baixo, fica à vontade, você pode fazer o que você quiser. Inclusive recomendo que o faça. Se o seu cliente, se você está lá com ele, optou por entrar com ele no interrogatório, e saindo dali, você percebeu que... Saindo dali não, desculpa. No meio do interrogatório, você percebeu que ele estava dando uma caída de conversa, fala que ele vai ficar em silêncio.
A partir de agora você não responde mais nada. Ou você pode fazer outra coisa, você pode pedir, pode sair com o seu cliente. Eu falo, doutor, eu tenho que sair com o meu cliente. Ela fala, não pode. Lógico que eu posso, doutor. Eu vou sair com o meu cliente, senão o interrogatório vai acabar por aqui. Já fiz isso também, tá? Já fiz isso. Meu cliente, eu não vou contar a história toda, o Marcos, inclusive, que já foi meu aluno na universidade, deve ter ouvido essa história, porque eu conto ela com frequência. Mas eu estava com um cara na delegacia, era uma delegada da Polícia Federal que estava, era uma questão de falsificação de documento. E quando ele ia ficar em silêncio, eu tinha falado para ele ficar em silêncio, quando ele falou para a delegada que ele ia ficar em silêncio, a delegada bateu na mesa e falou assim, seu advogado te falou que se você ficar em silêncio, você vai ficar preso até ser ouvido por juiz? Meu cliente começou a tremer, ele tremia igual o vara verde, pronto para falar tudo. E eu peguei ele e falei assim, doutor, eu vou conversar com ele lá fora. Eu peguei ele e fui lá para fora. Lá eu falei, olha, isso é mentira, tá fazendo uma pressão para você falar, fica tranquilo, não vai acontecer o que ela tá te falando, não é essa a regra processual é diferente, faz o que eu tô te mandando, senta lá e fica em silêncio. Ponto. Então você pode sair com o cliente no meio do interrogatório, logicamente que você vai ser educado, fala, doutor, eu tenho que sair com o meu cliente para conversar. Se ele falar assim, não, você não vai sair, você sai do mesmo jeito. Tá? Você faz isso, você pode fazer isso na delegacia, você pode fazer isso onde você estiver, tá? Esses dias eu estava no fórum, na audiência de instrução, e acabou a oitiva da última testemunha. Eu falei, doutor, eu quero conversar com o meu cliente. E o promotor falou assim, não, eu saí e fui conversar com o meu cliente. Porque é meu direito, ele não pode fazer absolutamente nada em relação a isso. Então você pode, como medida de tranquilizar o seu cliente, dizer, olha, a partir do momento que eu disser para você, no seu interrogatório, que é para você ficar em silêncio, você não fala mais nada. Uma coisa você tem que deixar muito claro, tá? Que até para se proteger em relação a essa fala, e na ocasião do cliente fizer tudo ao contrário que o advogado orientou, e se complicar todo, você se ferrou. Para evitar isso, uma coisa tem que ficar muito clara com o cliente. Quem toma as decisões é você. Então você vai chegar no primeiro contato do seu cliente e falar, olha, eu que tomo as decisões. Se você quiser me contratar, vai ser assim. Se eu falar para você ficar em silêncio, você fica em silêncio. Se eu falar para você dizer que você é um macaco, você fala que você é um macaco. Você vai falar o que eu mandar você dizer. Se eu falar assim para você dizer que ontem você estava no circo na China, você vai dizer que ontem você estava no circo da China. Esse é o combinado que tem que ser feito com o seu cliente no começo. Porque se o seu cliente falar alguma coisa contrária ao que você mandou ele falar, saia do processo. Porque isso vai acontecer de novo. Eu tenho isso como postura. O combinado com o cliente é isso. Combinado não é caro. Então, você que manda. Se o seu cliente quiser mandar, ele contrata outro advogado. Tá? Ele é possível que ele contrate outro advogado. Tá? Eu falo isso, inclusive, também, friso bastante no treinamento. Voltando. Então, você dentro do interrogatório, você pode interromper, você pode intervir com o delegado. Tem delegado que, não, na questão de se você pode ou não pode fazer perguntas, é uma questão meio nebulosa em relação à questão jurisprudencial, tá? É meio nebulosa. Mas tecnicamente você pode fazer perguntas à vontade, tá? Até porque você está ali para convalidar aquele procedimento. Continuando, você teve o interrogatório, o seu cliente foi ouvido. Você pode acompanhar a oitiva das outras testemunhas, porque normalmente o interrogatório vai acontecer após a oitiva dos condutores, tá? Então, ouve os condutores e o interrogatório acontece por último. Mas se não acontecer, vai ter uma testemunha depois, você pode acompanhar? Pode e deve acompanhar, até para você poder fazer perguntas para testemunhas. Em relação à questão da assinatura do contrato, quem paga os honorários para ida em delegacia? Quem tiver dinheiro. Como você vai chegar à delegacia e ter o dinheiro lá em mãos, você não vai fazer um contrato para posteriori, é quem tiver o dinheiro. Você vai chegar lá se tiver se tiver o dinheiro num envelope lá para você, não interessa quem vai pagar esses honorários. Normalmente é a família. Ou a esposa, por exemplo, tem acesso ao cartão do cara e pega lá o dinheiro, ou o marido tem acesso ao cartão da esposa, ou ele tem dinheiro e vai pagar, independe de quem vai pagar o seu honorário. Depois, para a questão de liberdade, aí eu recomendo que você verifique quem tem capacidade de pagamento. O contrato é feito para se resguardar perante uma futura execução, ou seja, se o seu cliente não tem condições de pagar, coloque o seu cliente, a mãe, o cachorro para pagar e coloca todo mundo de contratante, para evitar que você tenha algum problema futuro, tá bom? Já ouvi de delegado, depois de ouvir as testemunhas e antes do interrogatório. Doutor, agora não pode mais falar com ele por questão de lealdade. Que lealdade? Lealdade primeiro que lealdade é uma questão subjetiva. E segundo que não é falta de lealdade você cumprir a legislação. Você tem que dar direito ao cliente de falar e ponto final. De vez em quando... Já pensou se o argumento desse cola? Se ele falou isso pra você, ele já deve ter colado com alguém esse argumento. O cara usa, vai que cola e depois se colar, continua com o argumento. Mas voltando, porque a gente tem só mais 15 minutos, tá bom?
Antes de eu entrar no próximo assunto, só queria dizer para vocês uma coisa. Na bio desse Instagram, tem um link para você ir lá ver como é a questão do curso do Criminalista de Sucesso. Lá é totalmente, tem um detalhamento de várias coisas do curso e tem bônus, e os bônus são muito legais. Então, mesmo que você não esteja tão interessado, dá uma olhada no bônus, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá joia? As matrículas estão abertas, e elas estão abertas até, no máximo, amanhã, ou até acabarem as vagas. Eu acredito que não vai chegar até o fim do dia de amanhã. Então, caso você tenha interesse, para você não perder a oportunidade, faça isso o quanto antes, tá joia? Voltando. Eu já falo a questão do curso para não me prolongar. Voltando, e lá no link você vai ter acesso a tudo, doutor. Então, no link você consegue ver, tem um videozinho que explica detalhadamente. Recomendo que vocês assistam o vídeo, até porque o meu objetivo com o treinamento é fazer com que você pegue aquilo que você vai receber no treinamento e você aplique. A partir do momento que você não tiver comprometimento de aplicabilidade, não serve para ninguém o treinamento. O treinamento, o objetivo é esse. Não é o objetivo de eu ganhar dinheiro com isso, até porque o custo do treinamento não cobre nem 1/10 das minhas contas. O preço que eu estou cobrando agora mal cobre o custo, porque o custo envolve uma série de coisas. Então, como esse não é o objetivo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, vejam o vídeo até o final, tá? Não custa nada e já mostra que você está efetivamente interessado. Voltando, em relação ao pós desse momento, esse pós-interrogatório, se você não tiver oitiva de nenhuma testemunha, o que você deve fazer? Obrigatoriamente você tem que ter acesso ao auto de prisão em flagrante, o APF. Para quem nunca fez um atendimento de delegacia, o APF ele é como se fosse um mini inquérito. O APF ele não é só um documento dizendo que a pessoa foi presa em flagrante. O APF é um conjunto de documentos, onde vai estar a oitiva dos condutores, o aprisionamento de algum bem que foi feito naquela situação, o interrogatório do acusado, a nota de culpa, tudo isso vai estar dentro daqueles documentos. Ou seja, tem uma coisa que é muito importante que está no APF, que é a oitiva dos condutores. Os policiais que o levaram, que foram os policiais que fizeram o atendimento, eles vão prestar um esclarecimento. Como eu disse, eles podem prestar esclarecimento normalmente antes do seu cliente. O doutor falou que sempre pede para enviar por e-mail, é o ideal, se pudesse fazer isso seria o ideal. Eu já vi delegacias que você pode dar um pendrive e eles colocam para você, mas tem delegacia que infelizmente tem que ser por escrito ali, eles vão imprimir uma cópia para você e você leva por escrito. O que não pode acontecer é você não levar esse APF, eles têm também a obrigação de dar para você o APF. Então, insista, eu quero o APF. Por quê? Porque no momento pós, e aí vou separar aqui duas dinâmicas. Se estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, não vai chegar nem nesse momento, tá? Vai sair dali com o TCO. Se estamos falando de um crime com pena máxima não superior a 4 anos, que tem a possibilidade de se arbitrar uma fiança, o momento do interrogatório, normalmente, antes do interrogatório, é o momento de você conversar com o delegado. Mas se você não conseguir conversar com o delegado, você conversa com ele no interrogatório. Então é o momento que o senhor vai dizer, doutor, eu queria saber se meu cliente vai ficar preso e por que meu cliente vai ficar preso. Ah, não, mas não tem a possibilidade de arbitrar uma fiança? Manda o seu cliente calar a boca, tá? Porque eu já tive cliente que eu estava conversando com o delegado, um homicídio culposo no trânsito, conversando com o delegado ali, batendo um maior papo, falando assim, o delegado arbitrando uma fiança em um salário mínimo, e o meu cliente me cutucou e perguntou assim, eu vou poder ir no meu intercâmbio? É vontade de dar um soco na cara do cara, né? Mas acontece, então manda seu cliente ficar quieto para ele não te atrapalhar, porque a partir desse momento a fiança que era de um salário mínimo subiu consideravelmente, tá bom? Então se você conseguir pegar por e-mail, ótimo, se não, tudo bem. Se for um crime de até 4 anos, você coloca para o delegado, esse é o momento de você tentar conseguir fazer o seu cliente sair dali. Então você normalmente consegue, se o seu cliente não tiver uma ficha muito extensa ou algo do tipo, você consegue fazer com que o delegado ele arbitre uma fiança para o seu cliente. Aí como que funciona o pagamento dessa fiança? Existem delegacias que disponibilizam um boleto, mas normalmente, como a gente está falando de uma coisa com teste de madrugada, é dinheiro vivo, entregue na mão do delegado, tá? Com recibo, com tudo, tá bom? Depois, no fórum você consegue emitir um boleto lá e tudo mais, mas varia muito de local para local, então não tem como falar como é que vai ser no local de vocês. Estou falando que tem que ser na hora. Se você não paga, a pessoa não sai. E se você pagar depois que ela já for transferida para um presídio, dificulta bastante a saída. Então o ideal é você já sair dali e falar para a família, ó, é 2.000 a fiança, vão se virar. Quando vocês voltarem, eu quero esse dinheiro aqui, porque senão ele não vai sair só depois, tá bom?
O fato de você conseguir com o delegado, mesmo que seu cliente fale, Marlon, eu não tenho condições de pagar R$1 com a fiança. O que eu tinha de dinheiro, eu paguei para você. Não tenho dinheiro para pagar a fiança hoje. Então você pede ainda assim o arbitramento da fiança. Por quê? Porque quando o delegado arbitra a fiança, significa que não existem os indícios da prisão preventiva. Tá bom? Apesar de ele tem a possibilidade de arbitrar fiança, ele não tem a obrigação de arbitrar fiança. E o fato do delegado arbitrar fiança faz com que você já possa usar isso como argumento futuramente para um pedido de liberdade. Aí você vai fazer um pedido de liberdade já alegando que o próprio delegado acreditou que não tem por que aquele cara ficar preso. Ou seja, se não tem por que aquele cara ficar preso, não pode ser convertido. Essa fiança, ela pode ser colocada de lado, esse tipo de coisa, e você vai criar o seu argumento. Mas é bom que você tenha isso com o delegado para você usar como argumento no futuro, tá joia? Se por acaso não for um crime desses, lembrando que se o crime tem pena máxima não superior a 4 anos, não cabe prisão preventiva para réu primário, tá bom? Então nem o juiz vai poder decretar prisão preventiva nesse caso. Voltando, se não for esse tipo de crime, muito possivelmente, o que você vai fazer assim que você sair dali, você na conversa com o seu cliente, você já combinou isso, ou você deixou para combinar com a família, é já combinar a questão da liberdade, tá? Então, o que eu faço? Já quando eu converso com a família, se eu sei que é um crime mais grave, normalmente tráfico de drogas, um homicídio, alguma coisa do tipo, no momento que eu estou conversando com a família pelo telefone da primeira vez, eu já estou dizendo, eu quero que vocês, por favor, consigam para mim tais documentos. Certidão de nascimento dos filhos menores de 12 anos, ou dos filhos, se tiver filhos de qualquer jeito, certidão de casamento, comprovante de endereço, se a casa é própria, qualquer documento que prove que a casa é própria, documentos de escola de filhos, comprovantes de energia elétrica, por exemplo, da casa, se for aluguel, um contrato de aluguel, se possível, um contrato anterior de aluguel. Então o cara está lá faz 3 anos, pega o contrato anterior de aluguel e me traz aqui, porque são documentos que vão ser necessários em um futuro. Então já vai preparando. Se você não fez esse pedido, quando você sair, você vai procurar a família e é o momento que você vai dizer para eles o quanto você vai cobrar de honorários, né? Para fazer aquele pós-delegacia, estamos encerrando a questão de delegacia, para fazer o requerimento de prisão preventiva, para fazer audiência de custódia. Lembrando que eu fiz um history ainda há pouco, pessoal, a audiência de custódia não está suspensa, tá? Tá valendo, tem audiência de custódia, tem que fazer. O que está suspenso pelo ministro é só questão de que ela tem que ser feita em 24 horas. Lá, as regras anteriores continuam valendo. Carteira de trabalho, como disse o Dr. Marcos, qualquer documento que comprove que ele tem uma função e um trabalho lícito, qualquer documento que comprove que ele tem uma residência fixa, qualquer documento que comprove que ele não tem motivos para fugir, tá bom? Então você pode, por exemplo, o fato de ele ter filhos na escola já é um argumento para você criar uma narrativa em relação a não tem por que ele fugir, para você não ter motivo para ele ficar preso depois em relação a essa questão de fuga, tá bom? Então você vai pedir para a família esses documentos e nós encerramos a questão de delegacia, tá? Isso já vai ser um procedimento posterior, mas você vai pedir para os documentos, já vai combinar a questão de liberdade, quando que você vai entrar com o pedido, quais verificações vão ser feitas. Já te adianto que dificilmente você vai sair dali e já fazer uma liberdade, porque tem que ter toda essa documentação, a família não consegue a documentação com tamanha rapidez, tá bom? Respondendo a pergunta do doutor, você pode visitar o preso a qualquer momento no presídio? Sim, você pode a qualquer momento no presídio, mas é claro que nós temos que ter bom senso. Então você não vai domingo no presídio, porque domingo no presídio, a não ser que seja uma coisa extremamente urgente, é um momento em que tem 3.000 presos e 2 agentes para cuidar dos 3.000 presos. Então não tem como 2 agentes abrirem uma cela com 60 presos para conseguir te possibilitar um atendimento. Então, tendo bom senso, a lei nos garante que nós podemos ver esse cliente a qualquer momento, pode ser de madrugada, à noite, pode ser o que for. Mas recomendo sempre que você tenha bom senso. Pessoal, primeiro eu peço uma gentileza para vocês, que vocês compartilhem essa live, tá? Compartilhem, marquem alguém que você acha que esteja precisando. Eu vou fazer mais lives, eu pretendo começar a fazer lives toda semana. Pegar um dia da semana, eu só tenho que organizar o meu calendário e pegar um dia da semana e fazer assim. Vai ter todas as sextas-feiras, quintas-feiras vai ter uma live tal horário, tá bom? Sempre mantendo ela por 24 horas, mas vai ter uma live. Lembrando vocês também que estamos nas últimas vagas do treinamento Criminalistas de Sucesso. O valor do treinamento e todas as informações que vocês quiserem, principalmente os bônus e o bônus, eles vão estar no link que está na minha bio, tá? Na bio do meu Instagram. Entra lá no link na bio, dá uma olhada, tá? Eu vou te pedir para você esperar 2 minutos quando acabar essa live para você clicar no link da bio, porque eu vou trocar esse link, colocar um link novo que tem uma descrição um pouco melhor
para você, tá bom? Então, quem quiser aproveitar essas últimas vagas, amanhã se encerra, se não acabar as vagas antes, tudo jóia? Quem quiser ainda ter acesso ao mini curso do pacote anticrime, lá nessa página mesmo tem um local que você me manda um WhatsApp. Então, quando você fizer a sua inscrição, você me manda um WhatsApp que eu acrescento. Já acabaram as vagas do mini curso, mas eu estou acrescentando todo mundo que me manda o WhatsApp. Meu objetivo é que vocês tenham o máximo de aproveitamento possível, tá joia? Não esquecendo, nós temos uma garantia de 21 dias, ou seja, durante 21 dias você assiste tudo que está à disposição para você e caso você não goste, você simplesmente fala não quero mais e a gente devolve completamente o seu dinheiro. Meu objetivo com esse treinamento não é ganhar dinheiro, pessoal. Vocês vão ver pelo valor, é um valor que você vai ganhar num atendimento de delegacia e você vai tirar ele muito rápido e eu também não vou ter grande lucro com isso porque o custo disso aí é muito alto. Meu objetivo é que você empenhe alguma coisa porque as pessoas não dão valor a conteúdos gratuitos. Então eu quero que você empenhe alguma coisa porque o que eu quero é você chegando do outro lado e sendo um criminalista de sucesso. Eu quero poder acompanhar como eu acompanho todos os alunos de perto e depois receber um vídeo seu, receber um feedback seu dizendo, eu era X quando eu comecei e agora eu sou X graças à sua ajuda. É isso que me faz feliz, é isso que me motiva, é isso que faz com que eu faça esse tipo de coisa e eu deixe um pouco do meu tempo que eu tenho, a minha hora custa caro, cara. Então eu deixar um tempo para eu poder fazer isso aqui para vocês é porque efetivamente eu quero que vocês alcancem o sucesso. Meu objetivo de vida é esse, é para isso que eu nasci, ensinar e eu complemento com a minha advocacia, claro, mas é a minha advocacia que me banca, não é esse curso. Ou seja, vão lá, assistam o vídeo, vejam se vocês querem fazer ou não, porque eu torço muito por cada um de vocês e eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês demais, tá joia? Muito obrigado por todos que assistiram até aqui, foi fantástico, espero ter ajudado vocês e boa noite e até a próxima.